A obra começa com alguém mandando todos acordarem, e o protagonista aparece deitado na sua cama. Alguém do seu lado percebe que tem algo na sua bota depois de acordar. O protagonista acorda com o grito desse cara, pois dentro da sua bota tem uma barata. Ele fala que o seu nome é Ingrid, enquanto todos vão levantando. Tem até um musculoso gigante cristão orando para seu Deus. O prota fala que depois de causar muita confusão, ele foi rebaixado a ser líder de esquadrão de todos esses idiotas nessa tenda, inclusive desse homem sentado lá fora. O tempo passa e a guerra começa. O capitão do exército ordena que todos avancem. O protagonista fala que ele não tem nenhum poder especial ou algo do tipo. Ele conseguiu chegar até onde está apenas com um trabalho e treinamento incansável. Um inimigo aparece, mas já leva um chute do prota. Porém, um outro o agarra pelo lado, o derrubando. Ele pensa que mesmo depois de se esforçar muito, não adiantou nada, pois esse é o seu fim. Só que um aliado aparece do nada cortando a cabeça de seu inimigo. Ele tenta pegar sua espada de volta, enquanto diz que ele não tem talento nenhum de novo. E sabe que o seu sonho está bem fora do seu alcance. Uma flecha inimiga aparece acertando a cabeça daquele seu aliado. Enquanto luta nessa guerra, ele pensa que esperava pelo menos que mesmo que todos rissem dele e dissessem que o seu sonho nunca se tornaria realidade, contanto que ele segurasse alguma espada, ele definitivamente se tornaria um cavaleiro. Mas esse era um sonho tão inocente. Uma punhalada de um inimigo perfura seu pescoço, o fazendo cair ajoelhado no chão e soltando a sua espada, enquanto pensa que ele não esperava que a sua morte fosse ser tão patética. Porém, o protagonista acorda depois de ver uma luz. Algo embaçado aparece, fazendo você perguntar o que é isso e onde ele está. Só que instantaneamente ele acorda de novo com alguém gritando para todos acordarem. O cara ao seu lado novamente percebe que tem algo em sua bota e ele se pergunta se tudo foi um sonho. A barata acaba assustando o homem de novo e o protagonista se pergunta se ele teve algum tipo de déjà vu. Horas depois, a guerra começa novamente. Um inimigo nas costas aparece, de novo dando uma punhalada pela segunda vez. Isso se repete, acontecendo de novo e de novo, sendo a terceira agora, e depois de novo, sendo a quarta. O dia recomeça com alguém gritando para todos acordarem. A sensação da dor e de morrer continua em sua mente, mas seu corpo está 100% inteiro. A espada do inimigo perfurando sua garganta, o lembrando da dor ardente e do sangue que vomita não desaparece de jeito nenhum. E de novo, nesse mesmo dia, aquele mesmo inimigo reaparece fazendo o dia continuar se repetindo, mas ele quer mudar isso. Ele quer de algum jeito sobreviver para ver um amanhã diferente. Algumas horas depois, na guerra, o protagonista de novo está na frente dessa estocada perfeita do inimigo, é como ele chama. Ele já está vendo a ponta dessa mesma lâmina pela 7ª vez agora. O inimigo termina perfurando seu corpo de novo, o fazendo perder a vida, e agora essa já é a 10ª vez já. A sua morte é sempre certa e ele pensa que se tivesse pelo menos manejado a espada com um pouco mais de esforço, ele poderia ter conseguido algum resultado melhor. O inimigo vai embora enquanto ele pensa que poderia ter se saído melhor se tivesse se esforçado um pouco mais. Ou talvez ele não teria morrido ali naquele momento. Ele volta para aquele local com aquela mesma luz da primeira vez. Alguém o pergunta se ele realmente pensa que consegue melhorar. Algo como um representante do fim aparece em um barco, o mandando tentar lutar, porque assim ele vai sentir mais desespero antes de desistir de tudo. Ele sentirá o desespero diante de uma situação que ele não é capaz de cruzar. Porém, o seu olhar enquanto escuta isso mostra algo bem diferente do que a morte espera. A cena muda pro dia recomeçando. Novamente ele acorda. Agora o cara ao seu lado diz que hoje ele acordou cedo, enquanto o chama de comandante de esquadrão. O protagonista olha pra ele avisando que tem um inseto em sua bota. O homem olha e joga a mini barata fora, pisando nela. Ele pergunta ao protagonista se foi ele quem colocou a barata ali pra fazer graça, mas o prota manda ele calar a boca, falando que viu ela rastejando mais cedo até lá. O protagonista pensa que essa é a 18ª vez que ele se depara com o cadáver desse inseto. O bichinho coitado todo destruído ali. E o prota se pergunta se ele ver mais algumas vezes esse cadáver dessa barata, se ele conseguiria ir pro próximo dia. O protagonista conta sua história, dizendo que desde cedo ele empunha uma espada. Ele aprendeu esgrima com um mercenário aposentado que coincidentemente foi até a sua aldeia. Quando o prota o derrubou, ele o elogiou, falando que mesmo sendo tão jovem, o prota realmente é muito bom. E no futuro, ele até poderia se tornar um cavaleiro. Com isso, o protagonista começou a sonhar, se imaginando sendo um cavaleiro que pode matar 1000 pessoas sozinho, e mudar o rumo e a dinâmica de um campo de batalha. Ele seria um herói invencível. Ele pensou que poderia ser o protagonista do mundo, que poderia até acabar com uma guerra, sendo chamado de o Cavaleiro Sem Fim. Quando o prota contou seu sonho aos mais velhos, todos zombaram dele depois de vê-lo cair facilmente com um mero animal, dizendo que ele teve medo de um simples cão de rua e que ele não serve nem para ser um mercenário andarilho. O prota pensa que ele deixou sua vila para entrar em um grupo de mercenários, e com isso ele aprendeu que o seu talento não era nada demais. Mesmo assim, era muito
muito cedo pra desistir depois de só uma falha, porque ele pensou que o trabalho duro nunca o trairia. Se ele não tinha talento, então acreditava que com o tempo e bastante esforço de si mesmo, ele poderia de alguma forma superar tudo e todos os desafios que aparecessem em sua frente. Com o tempo, ele ganhou experiência e a força e resistência para ser reconhecido por aqueles ao seu redor. O prota ficou um pouco mais forte e sua esperança de se tornar um cavaleiro de novo estava aumentando. Mas dias depois, essa forte esperança começou a desmoronar completamente. Havia uma criança na vila onde ele estava que pediu por um duelo. O garoto tinha apenas 12 anos e tinha começado a aprender esgrima há apenas 6 meses. Já o imbecil que passou mais de uma década empunhando uma espada a ponto de ter as palmas das mãos destroçadas foi infinitamente mais patético do que os 6 meses de um gênio. Com isso ele fica desesperado, pensando que isso é como se todo o seu esforço tivesse sido em vão. Ele se pergunta se realmente vai conseguir ser alguém nesse mundo. Mas alguns dias depois, de novo ele fala que ainda quer se tornar um cavaleiro. Todos podem o menosprezar, dizendo que isso é um sonho impossível para ele. Mas ao gastar muito menos tempo comendo e dormindo do que os outros, balançando a sua espada várias e várias vezes, um dia talvez ele consiga novamente ter uma esperança. A esperança de conseguir alcançar aquilo que ele mais deseja. Amanhã chega e o prota fica totalmente cansado e desnutrido por conta de seu treinamento. Já a árvore fica toda arranhada com as marcas de lâminas. Enquanto isso, seu pensamento começa a mudar. Ele pensa que mesmo que ele não possa se tornar um cavaleiro, mesmo que ele não consiga alcançar o seu sonho, que ele teve a sua vida inteira no caso, ele ainda poderá ser pelo menos um soldado experiente, algo nem perto de ser o que ele realmente quer. Mas agora, 3 anos depois no presente, em um lugar na divisão Cyprus, no esquadrão 444, ele se tornou o comandante em um esquadrão chamado de segunda categoria. Essa foi a melhor posição que ele conseguiu mesmo após todo o seu treinamento incansável. Mas ainda assim, ser um soldado regular do reino é melhor do que ser um mercenário andarilho. O protagonista chama por um subordinado que pergunta o que ele quer. O prota pede para ele fazer a sua rotação matinal por hoje. Seu subordinado olha sério, mas obedece contanto que o prota o pague depois. Já aquele cara da barata não gosta nada do outro subordinado que se chama Jackson, e ele o chama de bastardo selvagem. O protagonista chama por esse agora, o chamando de Ren, e o Ren pergunta se o prota também vai mandar ele fazer algo. Só que o protagonista o olha com um olhar sério, mandando ele o ensinar algo chamado de coração da besta. O Ren fica surpreso, perguntando se o protagonista não tinha desistido de tentar aprender isso da última vez. Mas o tempo passa e a guerra entre Nautilha e Aspen recomeça novamente. Ele morria diversas vezes na batalha, voltava à vida e começava a reviver o mesmo dia, vez após vez. Embora ele treine o coração da besta com o Ren, cada vez que ele retorna à vida, ele ainda não consegue nem mesmo ver a ponta da espada que o perfura todas as vezes. Mas hoje, com certeza ele conseguirá. A guerra recomeça, todos gritam com vontade de matar e sobreviver. Essa é a sua 21ª vez nesse mesmo campo de batalha. Ele memorizou completamente essa situação repetitiva, conseguindo até mesmo desviar de lanças que voam em sua direção. Aliás, que lapa de pescoço, rapaz. Depois de desviar da lança, o próximo ataque vem de um cara atrás dele. E em seguida, um membro de outro esquadrão ali perto, ele morrerá em breve. Uma flecha vem de longe, e o prota pensa que na verdade ele já morreu diversas vezes. Porém agora ele vai até o soldado aliado com um escudo o salvando. Mesmo tendo salvado, um outro inimigo aparece atrás. Porém o protagonista também já sabia disso e o corta ao meio. O prota pensa que agora ele completou seu primeiro objetivo do dia de hoje, e o que resta agora é o cara da punhalada. Esse psicopata sempre aparece em sua frente, depois de derrotar outros ao seu lado. O prota sempre acaba enfrentando esse desgraçado sem falta. Ele já perfurou seu pescoço e o matou 20 vezes. Mas dessa vez vai ser diferente. Ele vai sobreviver a esse doente mental. O prota se lembra do Ren falando que ele sempre fecha os olhos em situações perigosas. E na prática, o Ren joga um machado em direção ao coitado, que realmente acaba fechando os olhos. E diz que se o protagonista fazer isso no campo de batalha, ele morrerá na mesma hora. O Ren fala que ele precisa ser corajoso e não se deixar ser intimidado facilmente. Ele deve se tornar um bastardo que não sabe nada sobre a morte. Exatamente igual a uma besta. Voltando para o campo de batalha, o soldado inimigo aponta a punhalada. O protagonista consegue ver a ponta da espada com o coração da besta dominado. Nesse momento ele percebe que se tornou uma besta que não conhece nem mesmo a morte, mas ainda se pergunta se tem medo dela. Porém ele mesmo responde para si mesmo que ele não tem, pois a morte o torna mais forte. Quando o inimigo ataca, pela primeira vez ele consegue desviar. O protagonista percebe na mesma hora o seu coração batendo forte com a animação. Pela primeira vez, na sua 21ª tentativa, ele conseguiu desviar desse golpe. Mas quando o protagonista se prepara para revidar o ataque, o inimigo simplesmente muda
pegada de sua espada, se tornando mais rápido do que o contra-ataque do Prota, causando mais uma vez um perfuramento de seu pescoço. Mais uma vez sua vida é tirada, mais uma vez ele encontra o senhor que representa o fim. O protagonista novamente pensa que está preso a esse dia sem fim, sentindo dor e desespero. O Senhor da Morte o manda desistir e entrar no barco com ele. O manda reconhecer a sua fraqueza e ficar finalmente em paz. Mesmo assim, novamente a sua resposta é um simples não, recomeçando de novo agora em seu 22º dia. Um tempo depois, o protagonista está em mais uma guerra. Dessa vez é a sua 33ª vez. Ele pensa que pode ver claramente a espada. Ele quer desviar da ponta da lâmina antes que ela o alcance, mas isso não dá certo. O Prota fica irritado porque o inimigo é muito rápido. Ele cai ajoelhado mais uma vez, caindo sem vida no chão, com um colar em seu pescoço saindo de seu pescoço. Vendo isso, ele se lembra de que em seu tempo como mercenário aceitou alguns pedidos para subjugar monstros. Não foi como se ele fosse obrigado a atender esse pedido, mas ele simplesmente encontrou uma vila aleatória que o pediu por ajuda. A razão para ele aceitar ajudá-los era porque ele queria se tornar um cavaleiro e proteger os fracos, pois esse é o seu dever. Depois disso, um senhor agradece ao protagonista por ter eliminado todos os monstros ao redor da vila, enquanto entrega algo dizendo que isso é tudo que eles podem oferecer. O Prota olha para o que acabou de receber e percebe que isso é um amuleto muito bonito. Isso foi uma recompensa ridícula pelo preço de arriscar a sua vida, mas o senhor diz que esse amuleto considera o que ele desesperadamente mais deseja. Antes de sua morte, ele se pergunta se é por causa desse amuleto que ele está voltando repetidamente à vida, repetindo o mesmo dia. Ele se pergunta se com isso ele poderá se tornar um cavaleiro, enquanto o soldado inimigo aparece falando que o protagonista deve estar sentindo muita dor. O inimigo levanta sua espada dizendo que ele dará um pouco de misericórdia ao protagonista. Porém o Prota olha com raiva pensando que isso não é misericórdia coisa nenhuma. Olhando para o homem com um olhar e sorriso de psicopata, ele pensa que o inimigo é apenas um pervertido que consegue prazer perfurando as pessoas. O dia reinicia. O Prota agora levanta falando que ele mesmo colocou uma barata na bota de seu subordinado, o deixando irritado. O Ren pergunta se ele enlouqueceu agora para estar fazendo gracinhas logo no começo do dia. O protagonista manda ele parar de ficar resmungando e o ajudar, porque ele quer continuar aprendendo o coração da besta. O Ren novamente fica surpreso, e um tempo depois, o Ren está batalhando contra o protagonista. O Prota sério desvia do ataque de seu companheiro. Enquanto isso, o Ren fica curioso com algo. Ele pergunta ao Prota o que ele andou fazendo para a pele do coração dele ficar mais grossa assim do nada, pois não é algo que aconteça da noite pro dia. Porém, o Prota pensa que isso já aconteceu mais de 10 vezes, enquanto o Ren diz que não tem como a técnica de sua família ser ensinada tão rápido assim. O Prota pensa que ele aprendeu isso com a morte, e diz ao Ren que talvez ele tenha treinado escondido. Mas mudando o assunto, o protagonista fala que agora ele quer ter uma luta de espadas. O Ren lardão ali, só de escutar em batalha já fica animado. O protagonista pensa que mesmo que ele tenha aprendido o coração da besta, ele será apenas morto se não conseguir desviar e devolver a estocada. Ele desvia mais facilmente dos ataques agora, mas o Ren pergunta a ele por quanto tempo ele irá ficar apenas desviando. A única técnica de espada que o Prota possui por agora é uma chamada de espada do mercenário Valen. É uma técnica de espada diferente feita por um mercenário conhecido como Valen. Muitos falam mal dela e chamam de um truque mesquinho. Ainda assim, entre as que ele tem, essa é a sua técnica mais decente. Porém agora ele entra na mesma posição que aquele psicopata. O Ren percebe que algo grande vem aí. O Prota se lembra exatamente de como seu inimigo fazia e imita quase exatamente do mesmo jeito. Mesmo assim, o Ren simplesmente desvia a espada do Prota e até tirando a mão dele. A espada acaba voando pra longe e o protagonista pensa que por um momento ele conseguiu imitar aquela estocada daquele pervertido. Ele já morreu por esse ataque cerca de mais de 30 vezes, então seu corpo se lembra bem dela. Mesmo tendo falhado agora, o Ren avisa ao protagonista que pelo menos algum sangue ali deveria ter sido derrubado, falando que de todos os ataques que o Prota mostrou até agora, esse foi o mais decente. Ele até dá uma dica para o protagonista, mas ele é ruim em dar dicas, falando que a mão do protagonista deveria ter sangrado naquele momento. E também o Prota geralmente fica muito duvidoso de si mesmo e com pouca fé em suas habilidades. Ele avisa também que esse ataque do Prota é perigoso porque não pode falhar. O protagonista pergunta o que ele deveria fazer então, e o Ren fala que ele deve pensar que isso tem que funcionar, e dizer tipo, você está morto agora, para seus inimigos. Isso fará com que ele não perca a pegada em sua espada. O Prota pensa que mesmo que o Ren não tenha explicado tão bem, ele conseguiu entender o que ele quis dizer. A diferença entre a sua estocada e a estocada daquele bastardo é simplesmente o fato da diferença de força e poder. E ele, o protagonista, não tem confiança em sua própria
própria espada, e isso o mata por si só. Ele se lembra do psicopata falando que vai dar o golpe de misericórdia, finalizando o protagonista ali mesmo. Então ele pensa que ele deve dar a estocada com pura intenção de matar. Mas a cena muda pra prática e de novo o protagonista perde a espada de sua mão. Novamente o psicopata aparece com o golpe de misericórdia, acertando a ponta de sua lâmina no pescoço. Mesmo assim, dando um passo de cada vez. Na verdade, ele avançará mesmo que seja apenas um quarto de um passo. Os dias em tentativas vão passando, chegando no 111º dia, com mais uma estocada. No 123º dia, ele sente mais uma vez a mesma sensação. A espada atravessa seu corpo, até que finalmente no 124º dia, enquanto luta contra o Ren, a sua espada não sai de sua mão, tanto que o próprio Ren é jogado pra trás. Mesmo assim, o imbecil pergunta ao Prota se ele está louco, porque suas mãos estão acabadas e jorrando sangue, mesmo que tenha sido ele mesmo a ensinar isso. Mas também o Ren pergunta o porquê do protagonista estar sorrindo igual a um louco. Já o Prota diz que finalmente ele dominou a estocada perfeita daquele bastardo pervertido. Mudando de cena, o protagonista volta pra batalha na guerra. Ele se encontra com o mesmo cara sádico de sempre. O Prato enfrenta de frente com a estocada, porém o capacete do meliante o protege da morte. Já o protagonista não tem nenhuma proteção pra se defender, então ele toma um golpe. Seu pescoço começa a sangrar de novo. Enquanto isso, ele pensa que a sua primeira tentativa de estocar é um fracasso. E mesmo que ele precise muito, ele não vai piscar na próxima vez. Ele também não soltará sua espada exatamente como agora. A cada vez que ele morre e volta até ali, ele está um pouco mais forte. Depois do psicopata pisar em cima do Prota, o cara diz que ele deve estar sentindo dor com uma expressão macabra. Então ele aponta sua espada falando que isso será um golpe de misericórdia. Porém o protagonista fala com ele, dizendo que amanhã ele com certeza morrerá. O protagonista pensa que desde a sua primeira vez nessa batalha até o momento atual, tudo o que aconteceu continua se mantendo em sua cabeça. O sádico responde o protagonista rindo e falando que mortos não têm um amanhã. Mal sabe ele. Após a sua morte, o amuleto retorna para mais cedo do mesmo dia. E um tempo depois, a barata já está voando no chão, com o protagonista mesmo pisando nela. O Ren fica surpreso e ele fala que a viu se rastejando até a bota dele mais cedo. O Ren o agradece e o protagonista diz que se ele está tão agradecido assim, então é para ele o ajudar, assumindo seu dever de guarda por enquanto. O animal aqui ainda pergunta o porquê do protagonista estar dando ordens tão casualmente assim. Depois disso, o Prota pensa que essa já é a sua 125ª tentativa. Enquanto chama esse de cabelo vermelho, o chama de zoiudo. O protagonista pede para ele arrumar algumas armaduras para as canelas, um escudo e um punhal também. Então o de cabelo vermelho responde que só vai fazer isso porque ele é o chefe, porque geralmente ele não faz favores assim. O Ren aparece falando que o Prota está estranho e o cara que diz que isso acontece porque todos eles sempre empurram suas tarefas pro comandante. Aparece até o gigante musculoso mais uma vez orando enquanto pede a bênção e a proteção ao Prota. E o Ren diz que o protagonista realmente está estranho porque geralmente ele não é tão intenso assim. Um tempo depois, o Prota já está treinando. Ele pensa que sente uma quantidade incrível de jeito ruim da dor toda vez que ele morre. E se pergunta o que aconteceria se ele não conseguisse vencer mesmo depois de milhares de vezes tentando. Ou se ele encontrar algum outro jeito de sobreviver e fugir. Talvez ele acordaria no próximo dia pela primeira vez. Ele está mais forte agora do que antes, então estaria tudo bem ficar satisfeito com isso. Mas ele pensa que isso não pode ser uma opção. Ele tem que superar tudo. Ele tem que se superar mais do que isso. Ele tem que superar aquela muralha, que é aquele monstro sádico, e aprender a como estocar do melhor jeito possível. Ele não vai abandonar essa chance única que ele tem de ficar mais forte. Essa bênção ou maldição que ele conseguiu pode o ajudar a realizar o sonho que ele pensou que nunca conseguiria realmente alcançar. O coitado tinha até desistido depois de tudo aquilo. Depois de colocar a sua armadura para corpo que seu subordinado conseguiu para ele, ele pensa que tem que continuar avançando mais e mais. Algum tempo depois, a guerra começa novamente. O protagonista junto com todo o seu esquadrão vão se preparar. A batalha se inicia e o Prota pensa que ele, sendo uma pessoa sem habilidades, conseguiu sobreviver a essa batalha por causa de 3 coisas. A primeira, a preparação, e depois a sorte e também uma cabeça fria. No dia 46º, o seu ombro esquerdo foi destroçado por uma massa com pontas, e no dia 47º, ele rolou para desviar da massa, mas alguém esmagou a sua cabeça. Então o jeito certo é adicionar um giro para cortar o cara com a massa primeiro. E no dia 71, um soldado cortou o seu pé, então ele nem pôde fazer nada contra o pervertido da estocada, mas com uma simples proteção em seu tornozelo, isso já se resolve. Ele termina esmagando a cabeça do inimigo no chão usando o escudo. No dia 89, a sua cabeça foi rachada porque alguém jogou um machado. Esse
se ele deixar esse cara viver, ele interrompe a sua luta contra o pervertido. Então deixá-lo viver agora não é uma opção. Ele treinou a arremessar armas ao longo dos seus incontáveis treinos, então isso não é mais difícil. Depois de tudo isso, aquele aliado acaba morrendo bem atrás dele. Um atirador de elite que é chamado de Garra do Falcão está vindo, mas ele não tem tempo para o matar. O protagonista mata o segundo cara que tenta acabar com seu aliado, dizendo que agora é a hora dele enfrentar a maior parede dali. O protagonista olha pro psicopata, o encarando diretamente nos olhos, ficando frente a frente no meio de tudo isso. O inimigo começa atacando enquanto o protagonista se defende dele. Ele avança agora pensando que desviar e estocar sozinho não dá nenhuma chance de vencer. Esse inimigo é apenas um soldado comum, mas mesmo assim é tão forte quanto o nível de um prodígio. O psicopata fica surpreso que o protagonista fingiu o atacar, mas na verdade se defendeu bem rápido. E o prota pensa que mesmo que esse cara seja forte, ele ainda não tem praticamente nenhuma experiência de combate real, então ele se surpreende facilmente. A técnica de espada mercenária de Valen, com suas muitas variações, são bem eficazes contra ele. O protagonista chuta um pouco de barro em seu rosto, aproveitando a guarda baixa para dar o golpe final. Porém, o psicopata não é tão fraco assim para perder desse jeito. Então ele revida com outra estocada na direção do protagonista, que até que desvia de um jeito muito bom, fazendo o seu inimigo errar o golpe e voltar com um giro rápido para atacar novamente. Só que agora o protagonista está mais esperto, porque agora ele sabe exatamente tudo o que tem que saber sobre esse golpe de estocada. O prota lança sua espada na de seu inimigo, quebrando ela em pedaços. Só que aparece um arqueiro lá de longe, atirando uma flecha muito rápido. Quando o psicopata perde sua espada, o protagonista pensa que finalmente ele venceu, mas a flecha de antes está indo em sua direção. Porém, do nada, um machado aparece voando, quebrando a flecha no ar mesmo. O protagonista consegue terminar a sua batalha cravando a sua espada no pescoço do inimigo. E quem jogou o machado protegendo o protagonista foi o Ren, dizendo que logo irá acabar com o desgraçado do Garra de Falcão. Enquanto todos batalham, o protagonista finalmente vence a sua primeira vez contra esse cara. Quando ele retira sua espada, o pescoço do inimigo começa a sangrar mais forte. Ele fica em pé na frente do pervertido, enquanto escuta todo o som da guerra. O coitado tá todo cansado, porém finalmente ele consegue olhar esse cara de cima, ainda mais vendo no rosto dele uma expressão diferente da de sempre. O protagonista levanta sua espada, falando que esse é o seu golpe de misericórdia, separando a parte de cima do resto do corpo, enquanto mantém um sorriso de vitória no rosto. Ele pensa que com esse ele finalmente quebrou aquela parede indestrutível, mas do nada aparece alguém o dando um golpe muito forte em suas costas, o jogando simplesmente para metros de distância. Apenas com esse golpe foi o suficiente para o imobilizar completamente. O Ren aparece preocupado com o protagonista, vendo que o inimigo que o bateu é diferente, porque esse ser aqui é algo chamado de Frog. E esse Frog fala ao protagonista que ele investiu na criação daquele psicopata pervertido e não consegue acreditar que alguém igual ao prota conseguiu derrotá-lo. O coitado tá ali sem uma parte de si mesmo, e o protagonista ainda no chão sentindo dor. O Frog então, sem muito papo, manda o protagonista morrer enquanto o ataca, mas um machado aparece para o defender de novo, que é logo o Ren defendendo do ataque do Frog, e aproveitando para contra-atacar com força. O Frog ali consegue se defender por pouco, mas o Ren não desiste e ataca de novo. O animal, ainda esperto, fica trocando golpes rápidos e fortes contra o subordinado do protagonista. Do nada aparece um inimigo aleatório, aproveitando que o protagonista tá caído para o matar, mas o cabeludo aparece cortando a cabeça do coitado. O Ren se afasta um pouco do Frog, que também é jogado para trás, e os dois ficam frente a frente. O Ren fala que se ele quer tanto decapitar o seu comandante de esquadrão, ele deve dar a sua permissão primeiro. O Frog fica curioso em como um fracote conseguiu se tornar o comandante de esquadrão de um monstro que nem ele. O Ren pensa que essa raça de Frog foi feita para lutar, então ele vai ter que queimar esse maldito com magia ou perfurar o seu coração com um único golpe. Enquanto isso, o Frog tá se perguntando o porquê de alguém tão forte que nem o Ren estar em uma simples batalha que nem essa. Até pensa que para matá-lo ele terá que arriscar a sua vida, percebendo que o Ren não é pouca coisa para se enfrentar. Então com isso, o Frog percebe que essa batalha não vale a pena e começa a sair de sua posição de batalha, virando as costas e recuando, mostrando que não vai mais lutar. O Ren o chama de covarde na mesma hora. Já o protagonista é pego pelo cabeludo que o coloca nas costas para o levar até uma ala médica. O inimigo que aparece para atrapalhar ele é facilmente eliminado pelo Ren. Já esse outro aqui leva sua uma na cabeça com um golpe do gigante musculoso. Enquanto o cabeludo vai andando para fora dessa guerra, vários inimigos tentam o atrapalhar, mas nada adianta porque o esquadrão inteiro tá ali para proteger o protagonista. E desses aí ninguém ganha não. Depois disso, o lado inimigo decide bater retirada e manda todos recuarem. Então o prota, que tinha aberto o olho, decide finalmente descansar
lugar, vendo que agora está em segurança. O lado inimigo começa a correr do campo de batalha, deixando todo o lado do prota em paz. E um tempo depois, o protagonista aparece naquele local onde tem o Senhor da Morte no barco. Ele fala ao prota que ele conseguiu sobreviver por um dia, mas é só isso, porque ele não vai aguentar as paredes que continuarão aparecendo em seu caminho, pois o seu destino é apenas se desesperar e desistir de tudo. E o protagonista fica irritado com isso de destino. Ele se levanta dali com suas últimas forças e fala ao Senhor da Morte que para eles as paredes existem apenas para serem superadas e destruídas completamente. O Senhor da Morte sorri dizendo que ele está ansioso pelo momento em que esses olhos cheios de ganância e ambição perderem o seu brilho completamente. Mudando de cena, o protagonista acorda todo enfaixado. Olhando para o teto, ele se pergunta que lugar é esse. Alguém ao seu lado responde que ali é a enfermaria. O Ren aparece cuidando dele, dizendo que o protagonista não teve problemas em dormir por 2 dias seguidos, o chamando de preguiçoso. Ele fala que salvou o protagonista daquele maldito Frog e pergunta se o prota se lembra dele. O protagonista pensa que é incrível que ele ainda tenha sobrevivido, mesmo depois daquele maldito sapo aparecer. O Ren fala que os ossos do protagonista foram quebrados, mas o pior de tudo foi a cabeça dele que foi mais afetada. Então o Ren pergunta se o prota se lembra dele, que é o seu melhor amigo, mas o protagonista fala que ele nunca disse que os dois eram amigos, o chamando de caçador nobre, mas na hora o Ren tampa sua boca mandando ele ficar quieto. Fica um silêncio total ali na ala médica, e o Ren fala que só porque é o segredo de outra pessoa, isso não quer dizer que ele possa sair falando em voz alta. Um tempo depois, o protagonista percebe que esse é um novo dia. Pela primeira vez ele sobreviveu a ontem. Esse aqui se chama Krais. Ele fala para o prota ou pagar 3 vezes mais o valor que ele teve que pagar para colocar o protagonista ali na enfermaria. Com isso, o prota pensa que ele estava se perguntando por que um soldado regular que nem ele, que seria deixado para se virar, estava ali na enfermaria. Ele responde o Krais dizendo que sabe que ele não participou da guerra de ontem. Então o garoto abaixa o valor de reembolso, dizendo que pode ser apenas 2 vezes mais mesmo. A manhã e a tarde se passam e começam a vir a noite. Esse membro do 4º esquadrão, que se chama Jackson, aparece. O protagonista pergunta o que ele quer, porque se ele tiver algo pra falar, que ele fale logo. Porém o Jackson apenas entrega algo ao prota, falando pra ele usar de manhã e à noite, e manda o protagonista não perguntar aonde ele conseguiu isso. Quando o protagonista olha o que é uma pomada que o próprio Jackson costumava usar, e o prota se pergunta se ele não tinha a fama de odiar compartilhar os seus itens pessoais. O próximo membro aparece, esse gigante se chama Aldin. Ele fica ao lado do protagonista orando por ele, porém o prota fala pra ele apenas parar com isso porque ele ainda não está morto. E um tempo depois, o protagonista fica curioso do porquê todos os membros de seu esquadrão o visitou e ainda em turnos diferentes, se antes eles apenas ficavam na sua fazendo o que queriam. Ele se pergunta por que todos estão preocupados com ele, até que aparece o provável último membro, mas parece que ele não sabia de nada do que aconteceu, porque quando percebe o protagonista ele pergunta o porquê ele está ali na enfermaria. Aliás, o nome desse é Ragnar, mas o protagonista não responde nada e ele simplesmente vai embora. O prota pensa que não tem como Ragnar estar preocupado com ele, porque aquele malandro não se importa com ninguém. Além do prota, tem mais outros 2 soldados ali na enfermaria. Um é o comandante de pelotão de outro esquadrão que costumava brigar com o prota. Isso enquanto o cara pergunta ao protagonista o porquê dele estar o olhando. Esse outro aqui é um soldado cujo nome ele nem sabe, que apenas passa seu tempo olhando para o espaço. O protagonista pensa que ele parece um soldado de baixa patente e se pergunta como que ele está ali. Enquanto isso, aparece alguém na cabana. Essa mulher elfo de cabelo branco chega até ali, tendo orelhas pontudas e um armamento que lembra o de elfos, com árvores e tals. Por si só, ela se mostra ser alguém muito importante. A mulher pergunta quem dos 3 ali é o comandante do 444 esquadrão. O protagonista fica curioso com isso. Aliás, todos ficam. O animal aqui pergunta se ela é uma fada, então a mulher pergunta de qual grupo ele pertence, e o cara responde que seu nome é Vengeance e é o comandante do 3º pelotão da 2ª companhia. A mulher pergunta se então a companhia dele ensina a dizer a raça das pessoas que eles veem quando se tratam de um superior. Depois de perceber que se lascou, ele abaixa a cabeça e pede desculpas. O prota pensa que se ela é uma superior, então ela deve ser a nova comandante da 4ª companhia. Então o protagonista fala que o seu nome é Encred, e ele é o comandante do 4º esquadrão da 4ª companhia e 4º pelotão que ela comanda. A mulher fala que escutou que ele está conseguindo lidar bem com o problemático esquadrão dele, e espera que ele continue os contribuindo desse jeito. Então o protagonista se pergunta em seu pensamento se ela foi até ali só pra dizer isso mesmo. Mas antes de sair, a mulher para e pergunta ao loiro o nome dele, que fica surpreso com a pergunta. O garoto acaba falando que o seu nome é Krang, claramente mentindo isso. O prota percebe que ele acabou de inventar e pensa que a atitude
atitude dele na frente da comandante é bem ruim. E se pergunta se ele é um nobre, a elfo ou fada aqui olha o garoto e simplesmente aceita esse nome, virando as costas e saindo dali. O protagonista fica simplesmente incrédulo que a mulher nem retrucou. Já de noite, o protagonista testa a força de sua pegada, para ver se suas mãos já se recuperaram. Ele pensa que a maior parte da dor já se foi e agora ele pode colocar força em seu corpo, então deve começar a treinar já. O outro comandante de esquadrão pergunta ao prota onde é que ele vai a essa hora, e o protagonista diz que vai treinar na área de treinamento. O cara chama o protagonista de idiota, falando que ele tá só dando uma de Duran enquanto ele é o soldado de menor patente. E o loiro fica escutando toda a conversa. O dia começa a vir de novo, e o prota pensa que ele deve relembrar da batalha passada. Isso é o seu forte, onde ele treinou a sua mente desde criança. Ele se lembra daquela estocada no último momento de seu inimigo e se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse falhado nisso. Isso quer dizer que ele não pode ficar tão confiante ainda, se é só isso que ele tem, porque se aquele ataque falhar, ele com certeza morrerá. Ele pensa que os ataques de machado do Ren são todos letais, até que aparece alguém ali perto do prota que percebe na hora. O loiro de antes fala que não sabe exatamente o que o protagonista está fazendo agora. As mãos deles ficaram contraindo na barraca e agora ele está ali, simplesmente olhando para o nada. O prota responde que ele estava fazendo isso para treinar a força de sua pegada, então ele está replicando sua última batalha em sua mente. O loiro pergunta por que ele está fazendo isso, e o prota responde que é para ele não se ferrar depois de perder a espada. Mas o loiro pergunta por que de ele estar querendo preservar tanto ao máximo a sua vida, e o prota o olha pensando que o que ele mais quer é o seu sonho. Mas quando ele fala isso em voz alta, as pessoas apenas riem dele. Esse sonho que ele sempre sonhou, mesmo com seu talento humilde, o sonho que ele nunca parou de desejar um dia finalmente realizar. Ele ergue a sua espada para o céu e fala ao loiro que o que ele mais quer é se tornar um cavaleiro. O loiro, ao invés de rir, o olha muito surpreso. E o protagonista percebe a sua reação e diz que é a primeira vez que ele vê isso. O loiro pergunta do que exatamente ele está falando e o protagonista fala que é a primeira vez que alguém não riu dele. Então o loiro começa a se levantar, dizendo que ele apenas se esqueceu de rir, mas diz que de repente ele se lembrou que tinha que fazer algo. Ele vira as costas indo embora e falando que entendeu o que ele precisava fazer depois de o observar por hoje. O protagonista pensa que isso nunca aconteceu antes, e o loiro fala que se um dia o prota realmente se tornar um cavaleiro, é pra o prota se lembrar de seu nome, o chamando de amigo. E o protagonista pensa que é a primeira vez que ele é de um jeito apoiado. Enquanto alguns soldados ficam se gabando de seus feitos na última batalha da guerra, o cara ao seu lado reclama da comida que tá demorando pra chegar até eles. Enquanto o protagonista fala que depois de acordar e esperar pelo café da manhã atrasado, ele deu uma curta e tranquila caminhada em vez de ir pra área de treinamento, e o cabelo do sentado ali pergunta ao prota como que estão seus ferimentos. O prota o responde dizendo que aquele remédio funcionou muito bem e agradece. Então seu subordinado fala que se ele está tão agradecido, então é pra ele se apressar e voltar logo ao esquadrão. Um tempo depois, o prota volta pra enfermaria e o loiro dá boa noite ao Encred, que é o nome do prota, só pra lembrar. Ele responde dando boa noite ao loiro também, enquanto pensa que dormir cedo é tudo o que ele faz. Aquele outro comandante de esquadrão manda os dois calarem a boca, e o prota pensa que nesse dia ele não fez nada, apenas descansou. Mas quando ele acorda, tem aqueles mesmos soldados se gabando de seus feitos, e o prota acorda com isso, pensando que eles estão barulhentos que nem ontem. Mas o cara do seu lado de novo reclama da comida atrasada, e o Encred percebe que ele está falando as mesmas coisas de ontem. Mas com isso ele finalmente percebe o que realmente aconteceu. Porém ele ainda fica na dúvida se realmente morreu. Lá fora o cabeludo fala as mesmas coisas de antes, e o protagonista responde do mesmo jeito, tendo novamente as mesmas respostas de seu subordinado. Com isso ele tira a certeza de que alguém o eliminou na noite passada. Ele se lembra do Senhor da Morte dizendo que uma outra parede vai o parar alguma hora, então ele deve tentar superá-la também. Ele fica assustado por morrer sem perceber enquanto dormia, e dessa vez foi de um jeito mais desesperador, entre aspas, do que quando ele foi esfaqueado. Mas isso apenas o deixa mais determinado, pois esse é o novo desafio que vai o deixar mais forte quando ele superar. Horas depois, na enfermaria, o Encred se pergunta quem e como o mataram, pois o inimigo precisaria passar por todas as defesas para chegar até ali, e isso só é possível para alguém com a força de cavaleiros. Só que isso também é muito improvável, então deve ser algum assassino com a habilidade de se ocultar, e muito provavelmente ele já está infiltrado. Ele pensa em alguém que conhece a localização exata das barracas médicas e oculta sua presença. Alguém habilidoso em assassinatos o faz pensar naquela fada. Os pés silenciosos e ágeis de uma fada são perfeitos para assassinatos, e talvez a razão para a qual ela foi até ali naquele dia fosse
fosse para descobrir a localização de antemão, mas ele precisa ver o inimigo para poder confirmar isso. Só há uma entrada para as barracas médicas e ele pode acabar com isso gritando e acordando os outros soldados no momento que haver. Ele só precisa esperar pelo assassino, mas na mesma hora, algo simplesmente o acerta, o fazendo perceber que isso se trata de uma agulha venenosa. Ele nem viu o assassino entrar ainda. O protagonista tenta sair da cama enquanto pensa que não consegue mais mover o seu corpo e nem falar, percebendo que esse é um veneno paralisante bem potente, e foi por isso que ele morreu antes sem saber o motivo. O protagonista olha para os outros na enfermaria e vê que o outro comandante também foi acertado. Além do Krang, tem alguém do lado de sua cama, e o prota percebe que esse é o inimigo. É o assassino que ele precisa pegar, e esse assassino acerta uma espadada no coração do loiro Krang, que perde a vida sem saber o que está acontecendo exatamente. O protagonista fica muito irritado, se sentindo impotente assim, mas a cabana é rasgada depois disso, aparecendo um outro alguém encapuzado. O prota o vê e percebe que são dois assassinos, mas não é um homem, e sim a fada de antes que aparece armada ali. O Encred então vê que realmente ela é uma dos assassinos. Depois de falecer, o dia amanhece novamente. Os mesmos caras se gabam de seus feitos nas batalhas enquanto cantam com um bardo. O protagonista pensa que essa é a sua terceira manhã seguida. Ele estava alerta, mas nem conseguiu detectar a presença do assassino, e isso não será nada fácil para ele. Além disso, tem aquela comandante de companhia. Mesmo que ele consiga parar os assassinos, ainda terá que enfrentar aquela mulher depois de tudo. E ele está se sentindo completamente impotente nessa situação. Ele se lembra de que se sentiu desse mesmo jeito há alguns dias atrás, quando enfrentava aquele cara da guerra. Mesmo assim, apesar de tudo, ele saiu como o vencedor no final. E agora ele com certeza encontrará um novo caminho, desde que ele não desista. A cena muda para alguns minutos depois. O Encred está puxando uma coberta, que é do outro comandante de esquadrão, que pergunta ao garoto o que ele tem hoje para estar agindo que nem um louco assim. O prota pensa que ele errou ao pensar que os assassinos já tinham se infiltrado a essa hora, e terá que ficar atento ao lado de fora. Enquanto isso, o outro comandante pergunta se o treinamento do protagonista hoje será pegar baratas com a espada, e até zoou o prota falando que isso é bem apropriado para ele como um soldado de baixo nível. Só que o Encred responde falando que não sabia que o outro comandante se importava tanto com ele, deixando o cara irritado falando que estava só sendo sarcástico. O prota percebe a reação dele e pensa que também estava sendo, enquanto o cara diz que não quer nem ver mais a cara do protagonista. Aparece aquele loiro de antes perguntando se os dois estão discutindo de novo, e se ele deve voltar mais tarde para ali, mas o Encred fala que está tudo bem, ele pode entrar. Olhando para o loiro, o protagonista pensa que, considerando como os assassinos estão tão atentos a ele, isso quer dizer que o loiro é seu alvo. Ele pensa que isso é bem suspeito e se pergunta quem exatamente é esse cara, mas ele também não quer investigar algo que ele não está disposto a contar. Também tem como chamar seus subordinados para o ajudar, mas isso não ajudaria a ficar mais forte. Porém, graças ao Krang, o protagonista foi envolvido nessa tentativa de assassinato, então ele se dá o direito de perguntar. O Encred o chama e já pergunta na lata quem ele realmente é. O loiro fica confuso e surpreso com isso do nada. O prota se pergunta se ele fez algo de errado perguntando isso, ou talvez suas habilidades de comunicação sejam tão ruins quanto as do Ren. Mas o loiro fica pensando em uma resposta falsa para dar ao protagonista, porém ele pensa alto demais, então ele só responde que isso não é algo que ele possa falar ao prota. O Encred pergunta o porquê não, e o Krang fala que isso é uma longa história. Então o protagonista simplesmente aceita essa resposta, deixando o outro comandante surpreso. Ele reclama que se o prota for fazer perguntas desse tipo, então ele pelo menos tem que insistir nela até conseguir uma resposta adequada. Então ele mesmo pergunta ao Krang de que país que ele é e se ele é um espião ou não, já que com certeza ele não é desse país pelos seus modos ruins. Porém o Krang dá apenas uma olhada no comandante, que já fica mansinho na hora. O Krang se aproxima mais do comandante Vengeance, o olhando diretamente nos olhos, falando que ele nunca traiu e nem vai trair o reino. O Encred pensa que ele pode ver em seus olhos e em seus movimentos uma aura como a de um cavaleiro verdadeiro, mas também não tem a mesma força. O Vengeance, ainda recuando, tenta se mostrar corajoso, perguntando ao loiro se é desse jeito que ele deve falar com um superior, e o Krang o chama de senhor, só que com sarcasmo. O protagonista tá pensando que o Krang não é um cavaleiro, já que ele também estava imponente contra aqueles assassinos. No entanto, ele definitivamente está escondendo alguma coisa. O tempo se passa e chega a hora de dormir, com o Krang dando boa noite ao Encred de novo. O protagonista aproveita para dar boa noite ao Vengeance também, que nem responde direito agora. O prota se pergunta se o outro comandante está com medo do Krang pelo que aconteceu antes, mas ele parece bem calmo até. Mesmo assim, olhando para a entrada da cabana, ele pensa que se todos os assassinos invadissem ali, todos eles morreriam na hora. Então ele se levanta de sua cama. O Vengeance acorda e pergunta ao prota onde é que ele vai ao invés de ir dormir. Então o protagonista apenas responde que assassinos invadirão a enfermaria em breve
e se ele quiser viver é melhor cooperar. O comandante fica desacreditado e se vira falando que o protagonista deve ter perdido a cabeça. O Krang ainda está dormindo ali em paz, enquanto o Prota pensa que essa é a reação que ele já esperava mesmo. Mas do nada ele escuta alguém nas sombras perguntando como que o protagonista o percebeu, só que ele não consegue ter reação alguma antes de ser acertado por mais um dardo com veneno no pescoço. O Prota claramente fica assustado, se perguntando como e quando eles entraram. O assassino aparece voando até o Vigiance, cortando seu pescoço também, e logo em seguida indo rapidamente até o seu alvo principal. O protagonista cai no chão sem conseguir se mover ou ter qualquer tipo de reação que não seja essa em seu rosto. Então mesmo depois de se preparar tanto, ele acorda no mesmo dia pela quarta vez agora, pensando que ele não consegue fazer nada sobre os assassinos. Ele se pergunta se deve informar algum superior para conseguir reforços, mas esse aqui apenas o chama de louco e o manda o protagonista cair fora. Então talvez ele consiga prever o momento em que o assassino aparece e grite antes dele fazer algo. A entrada da cabana balança com o vento e ele se pergunta se é agora que o assassino entrou, ou talvez não. Então ele, mesmo sem o ver, grita que um assassino chegou, porém ninguém consegue o escutar antes dele ir conhecer Jesus, pois suas cordas vocais estão completamente destruídas. O Encred pensa que isso é uma droga porque eles são rápidos demais. Voltando em outro dia, ele pensa que não tem como ele conseguir ajuda, então ele vai precisar emboscar os assassinos e derrotá-los antes que eles façam qualquer coisa. Mas nada disso adianta. Antes mesmo dele perceber, o assassino já ouviu. Ele não sabe como que ele vai conseguir lutar contra um inimigo que ele nem consegue ver. Em outra tentativa, o Prota percebe que mesmo que ele não consiga vê-los, os assassinos o veem a todo momento. E enquanto ele não conseguir evitar a agulha envenenada deles, ele morrerá sem poder fazer nada para os derrotar. O dia amanhece de novo com o bardo cantando novamente. Essa é a sua 20ª manhã e ele ainda não conseguiu fazer nada. O Encred claramente fica sem esperanças, pensando que não conseguiu dar nenhum passo à frente em seu objetivo. Mas mesmo assim, ele apenas dá um sorriso, porque quando ele superar isso, com certeza ele estará mais forte. E também foram apenas 20 tentativas. Ele precisa pensar em uma maneira de evitar a agulha envenenada primeiro, e vai pensar em como cuidar dos assassinos depois. Ele pensa em alguma maneira de evitar os ataques deles mais rápido do que eles podem ver enquanto olha para o cabeludo, que o nome é Jackson, relembrando. O protagonista se lembra dele perguntando ao Ren o porquê ele chama o Jackson de gato selvagem pervertido. O Ren fica confuso com essa pergunta e o protagonista fala que é assim que o Ren o chama. Então o Ren diz que isso é porque ele é um maldito pervertido sujo, já que ele nunca tenta lutar contra os seus inimigos de frente, ele gosta de apunhalá-los pelas costas e fugir. Então o Ren pergunta se isso não lembra de um gato selvagem, astuto e pervertido. Enquanto isso, o Jackson pergunta ao Prota o porquê ele está o olhando, e pergunta também se as feridas do Encred estão bem. O Prota pensa que o Jackson venceria facilmente aqueles assassinos, mas ele não pode simplesmente o levar até lá, pois ele não tem autoridade para isso. E mesmo se ele pudesse, essa é uma parede que ele deve superar sozinho. Então o Prota chama por ele, pensando que vai apenas se tornar como o Jackson. O Encred pergunta ao seu subordinado o que ele deveria fazer para impedir alguém que queira o apunhalar pelas costas. Já o cabeludo fica pensando ali, até responder que ele mesmo não tem certeza porque ninguém nunca sobreviveu às suas emboscadas. E isso deixa o protagonista totalmente sem reação. Ele fica sem falar nada, apenas em pé na frente do Jackson. Então o cabeludo olha para o Prota, vendo que ele não vai acertar essa resposta, e levanta do seu lugar, respondendo de novo, falando que o Encred teria que ter olhos na parte de trás de sua cabeça. O protagonista ainda fica um pouco confuso, e pergunta ao cabeludo o que isso significa exatamente. O Jackson fala que ele precisa ter um timing perfeito, e pergunta se o protagonista percebeu uma carroça ali perto, dizendo que está atrás das tendas, mas o Prota não percebeu nada. Quando o Encred olha para o lado, ele vê que, bem longe, tem realmente uma carroça, e se pergunta como que o Jackson conseguiu a ouvir nessa distância. O cabeludo fala ao Encred que ela vai acabar quebrando, e realmente acontece isso, uma das rodas dela acaba soltando. O protagonista fica surpreendido com isso. Ele pergunta se o cabeludo é um profeta, mas o Jackson fala que ele deve ter ficado tempo demais com o bárbaro do Ren para falar isso. O Prota pergunta como que ele realmente sabia disso, e o Jackson diz que foi por causa do som. Ele ouviu um rangido no eixo da carroça. O cabeludo explica que se o protagonista conseguir ouvir o que está acontecendo ao seu redor, ele pode prever o que vai acontecer em seguida. Mesmo assim, o Encred fica pensando que a carroça estava longe demais e muito silenciosa, enquanto o Jackson fala que basicamente ele não precisa ver o que está ao seu redor, e fala que o protagonista pode simplesmente continuar tentando ouvir o que está ao seu redor para praticar e afinar os seus sentidos, isolando os sons. O Encred fala que essa foi uma bela explicação e diz que ele parecia preguiçoso para o ensinar antes, mas o cabeludo diz que ele é preguiçoso
mesmo. Mas é melhor explicar logo do que ter o protagonista o seguindo de perto o tempo todo. E falar ao prota que hoje em dia ele está diferente. Parece que sua determinação está mais forte e ele não desiste de conseguir o que quer por nada. Passando para a noite agora, o protagonista deita na cama da enfermaria pensando que ele está se deparando com a sua segunda parede agora. E ela está na forma da morte impiedosa. Ele pode sobreviver se conseguir sentir eles chegando. Então ele presta bastante atenção aos barulhos, percebendo passos regulares da patrulha, o som do fogo das tochas, e enquanto isso o assassino aparece ali silenciosamente. O protagonista ainda não o percebe e se pergunta onde ele está. O assassino toca os pés no chão, mesmo assim ainda é imperceptível ao protagonista, que se pergunta onde está o som daquele inimigo, até que ele simplesmente é acertado novamente. Mais uma vez ele apenas falhou sem perceber nada à sua volta. Voltando em mais uma manhã com um bardo tocando alto, ele pensa que ainda não deu nem mesmo um único passo à frente, mas o seu corpo se lembra de tudo claramente da experiência de aprender o coração da besta e a estocada. De novo ele vai até o Jackson aprender mais, que o explica que ele pode obter muitas informações apenas pelo som, e uma vez que ele consiga ouvir sons fracos e distantes, nesse ponto os seus ouvidos praticamente se tornarão o seu segundo par de olhos. Ele balança as suas mãos fazendo som com elas, dizendo que o som é uma onda e essa onda ressoa em todas as direções, não importa o quão silenciosa seja. E no caso de milhares de ondas sonoras misturadas juntas, ele precisa apenas isolar uma única onda. Depois disso, o Encred vai até o meio da multidão com diversas pessoas conversando sobre diversos assuntos diferentes, causando em diversas ondas sonoras no mesmo local. Ele se acalma e tenta perceber os sons misturados entre essas ondas sonoras. Ele precisa ouvir, categorizar e isolar todas. O Encred percebe as bandeiras, que ainda parece apenas um único grande som para ele, mas mesmo assim ele consegue adivinhar quantas bandeiras tem. Da direita para a esquerda, tem 3 perto dele e 2 longe. Ele tenta sentir todas elas e perceber os sons mais familiares para si, porém também os desconhecidos. Até que do nada aparece o Krang chamando o protagonista, só que Diance, perguntando que tipo de treinamento ele tá fazendo. Lembrando que aquela tentativa em que o prota disse que queria se tornar um cavaleiro passou e o Krang não se lembra mais disso. Só que o protagonista pergunta a ele quem é esse tal Diance, e o loiro fala que esse é um apelido pra Encred, e pergunta se Yance fica bom. O prota claramente responde que não, mas permite que o loiro o chame assim. Ele responde a pergunta do Krang dizendo que só tá ali, parecendo um idiota mesmo, e pergunta se o loiro pensou que ele estava treinando. Mas o Krang fala que ele não é um idiota que desperdiça tempo. Isso não era uma resposta que o protagonista esperava. Então a cena pula para a noite, com um dardo venenoso acertando o Encred de novo. Ele tenta se virar para o lado, percebendo que de novo não conseguiu fazer nada para proteger o Krang. E mais uma vez o assassino conseguiu ir ali para terminar o seu trabalho. Ele vai para outro dia e pensa que essa é a sua 33ª vez fracassando. Em outra noite se torna o 34º, onde ele não ouviu nada de novo. Ele continua fracassando, de novo e de novo. Em outro dia ele pensa que não precisa de mais experiência para superar essa parede, nem intervenção divina e nem realização repentina. Ele só precisa fazer repetidamente o que ele precisa fazer. Dessa vez ele consegue escutar exatamente o som estranho de um pássaro tocando as patas em um local, algo que é comparado ao silêncio nos pés do assassino que o matou dezenas de vezes. O protagonista passa mais um dia treinando, até perceber dessa vez o Krang aparecendo em sua frente. O loiro fala que o protagonista o surpreendeu bastante, pois ele se aproximou sorrateiramente, mas o protagonista conseguiu perceber. Ele percebe que o Encred estava com os olhos fechados e pergunta se ele estava treinando a sua percepção. E o protagonista se lembra de quando o Krang disse que ele não é um idiota que desperdiça tempo. Mudando rapidamente para a noite agora, o assassino já aparece atacando, mas o prota consegue por muito pouco desviar do dardo venenoso dessa vez. Ele aproveita para pegar uma espada embaixo de seu travesseiro, surpreendendo o assassino que quase não desvia de seu ataque. O seu inimigo fica sem acreditar nisso, e agora quando o protagonista olha essa reação do assassino, ele diz que agora o assassino não é mais a morte sem rosto. O cara encapuzado fica totalmente irritado com o prota, o atacando de volta e chamando ele de maldito rato. O protagonista pensa que apesar desse cara ser rápido, ele não é tão bom em combate quanto aquele esfaqueador pervertido, e ele consegue lidar com isso. Porém, olhando para os outros, ele vê que o Vengeance já está desacordado, e o Krang conseguiu escutar o barulho e acordar se levantando na mesma hora. Mesmo a situação estando favorável agora, o protagonista pensa que ele não deve baixar a guarda, porque esse cara na sua frente ainda é um assassino experiente. O encapuzado tá com uma adaga na direção do Encred, que quase não consegue desviar, acertando em seu peito de raspão. Mas enquanto esse assassino está em batalha contra o prota, mas alguém aparece
aparece rasgando o pano da enfermaria. O protagonista percebe esse outro sujeito, e olhando para o lado, ele vê que a fada comandante chegou. Ele avança diretamente nela, pensando que se ele não esfaquear ela primeiro, ele com certeza morrerá ali. Porém, algo estranho que acontece e nem mesmo o assassino reconhecia a fada, pois ele acha que o prota tem uma guarda. O assassino taca mais várias adagas venenosas na direção dos dois, inclusive na direção do Krang também. Porém, vendo isso, a própria fada pula por cima do protagonista, jogando a sua capa como escudo, protegendo tanto o Krang quanto o Encred. O protagonista pensa que ele achou que ela estava junto com o assassino, mas na verdade ela está ali para proteger o loiro. Mas seja qual for o caso agora, essa é a sua chance de atacar. O protagonista avança rapidamente no assassino, que fica mais surpreso ainda pensando que vai morrer. Ele por pouco defende o ataque do prota, mas vendo que não vai conseguir cumprir com seu plano, ele simplesmente desiste e foge dali rapidamente. Finalmente o protagonista fica vivo nessa noite, e tudo acaba quando ele percebe que agora o Krang está seguro. O loiro mesmo aparece falando que ele acha que o assassino provavelmente estava atrás dele, e o protagonista fala que já sabe disso. O Krang fica surpreso e o pergunta como que ele sabe. O protagonista joga na lata o argumento de que ninguém pagaria um assassino para matar alguém insignificante que nem ele ou Vengeance, e a fada concorda com ele até. Ela fala que o Encred é bem rápido em raciocinar. O protagonista ainda pensa que essa mulher é perigosa. Ela foi uma aliada até agora, mas ela não pode deixar testemunhas sobre isso. Ele se pergunta se ela não vai o deixar viver, mas do nada, o loiro entra na frente falando que ele quer pedir um favor para a fada, dizendo que não quer que ninguém morra hoje. O protagonista fica bem surpreso, mas até agradecido, pois a fada cumpre seu pedido sem nem hesitar. O Krang, para garantir, ainda fala que isso inclui aquele outro comandante deitado ali, então a fada diz que ela tem um antídoto, então ele vai ficar bem. O protagonista, ouvindo a conversa, pensa que ela deve ter algum conhecimento sobre antídotos para estar tão preparada assim. E o Krang fala que agora eles vão ter que limpar toda essa bagunça porque vai ser um incômodo se descobrirem que um assassino passou por ali. O protagonista pergunta se ele pode fazer qualquer coisa para limpar isso, desde que não deixe vestígio. E o Krang fala que sim, então o prota fala que tem um jeito bem fácil de fazer isso. Com isso, a cena muda para o lado de fora da enfermaria, que está completamente em chamas. Os outros soldados percebem que um fogo começou e começam a se preparar para acabar com o incêndio. Quando eles olham ao lado, veem que tem dois sobreviventes, que no caso é o prota e o Vengeance. O Encred pensa que desse jeito todos os vestígios do assassino foram removidos, e os outros soldados cuidarão de acabar com esse fogo para que não se espalhe. Mudando de cena, aparece o Krang e a fada em uma floresta. Ela fala que se aquele líder de esquadrão não tivesse atrasado o assassino, ele não teria sobrevivido a tempo dela chegar. Então ela pergunta se ele mudou seus planos por causa dele, e o Krang responde que sim também, perguntando se ela não acha que ele é interessante. O ele, no caso, é o protagonista, e a fada fica só pensando sem responder nada. O Krang pensa que ele tem tentado evitar tudo isso. Agora, o que eu não sei. Ele pensa no protagonista enquanto treinava, dizendo que o prota deve ter o influenciado, o chamando por Ence de novo. Com isso, ele fala à fada que agora eles vão embora, mas os dois se encontrarão novamente em seus respectivos papéis. Mudando de cena, uma foice aparece, logo se despedaçando até virar pó. O protagonista aparece na frente do Sr. Barqueiro. Essa entidade o diz que o protagonista o verá novamente, e o prota responde que isso acontecerá a qualquer momento. Finalmente, o dia se amanhece, sem bardo cantando, sem ninguém se gabando de seus feitos. Ele sobreviveu contra aquela morte silenciosa e acordou na manhã do dia seguinte. Ele pensa que consegue sentir a presença da maioria das coisas, mas não consegue sentir aquela fada ainda. Ele tem muito o que aprender ainda. Felizmente, ele não foi ferido, então pode apenas retomar a sua rotina normal. Enquanto o protagonista anda por ali, o outro comandante aparece perguntando ao prota se foi ele que o salvou e o porquê. O protagonista se pergunta se o cara vai mesmo brigar com ele depois de ele o salvar, e o porquê esse cara não gosta dele. Mas sua resposta ao Vengeance é que ele o salvou porque os dois são camaradas e não precisa de outro motivo. O cara ficou sem resposta depois dessa. Ele ainda fala que mesmo depois dele fazer o prota passar por tantas situações merdas, ele ainda o salva e o chama de desgraçado altruísta. O Vengeance se levanta perguntando se o protagonista está voltando ao seu esquadrão, e o Encred responde que sim. Então o Vengeance fala que ele deve estar com azar porque lá está um clima horrível. Ele diz que está rolando o boato de que toda essa base está amaldiçoada. Mas mudando de cena, aquele espadachim do grupo do prota parece irritado falando ao Ren que ele deve ser alguém subdesenvolvido, até mesmo empurrando o próprio Ren. Porém esse maluco aqui dá um sorriso, todos começam a correr dali de perto enquanto o Ren pega o outro o arremessando, fazendo ele bater de costas na tenda de um outro
esquadrão. Com isso, os dois começam a ter uma batalha praticamente até a morte ali mesmo. O Ren acerta um soco no espadachim, dizendo que vai decorar o crânio dele com o seu machado. E o espadachim responde que vai o partir ao meio, enquanto os guerreiros em volta se perguntam onde está o protagonista para os parar. Mas olha quem tá ali, pensando que não tem certeza de que a base está realmente amaldiçoada. Mas esses bastardos do seu esquadrão com certeza poderiam ser considerados sua maldição. Quando o prota aparece para os dois, eles perguntam se o protagonista ainda está vivo. E o Encred responde que ele ainda não morreu, mas pode acabar enlouquecendo por causa deles. Um tempo depois, 4 dias se passaram desde que o Encred retornou ao seu time. Quando ele abre os olhos, percebe que o Jackson está em pé ao seu lado. Ele fala que estava tentando sair tranquilamente e pergunta se acordou o protagonista. O Encred fala que não, na verdade ele estava prestes a se levantar para ir malhar. O Jackson fala que o protagonista começou recentemente o seu treino, mas mesmo assim parece que ele já está bem melhor nisso. O protagonista responde que ele praticou bastante, e o cabeludo diz que é para ele continuar assim, porque isso o ajudará muito. Mudando de cena, o prota pensa que as batalhas são poucas e raras com o inverno se aproximando. Mesmo assim, ele continua ali treinando para deixar todo o seu corpo mais forte, porque ele tem que aproveitar todo esse tempo extra de paz e usá-la apenas para treinar e nada mais. Algumas horas depois, uma pedra o dá bom dia, o chamando de líder de esquadrão. O protagonista fica sem palavras, porque embaixo dela está o gigante musculoso Aldin, perguntando se o protagonista está voltando para o seu treinamento matinal. Ele diz que o prota está realmente se esforçando muito e se mantendo ocupado com o treinamento, mas isso é muito bom de qualquer forma. Manter um corpo bem treinado quer dizer que ele está criando uma arma por si só. Ele diz que agora mesmo o protagonista deve ser capaz de aguentar pelo menos um chute de um sapo, no caso aquela raça de frog do início. Mas o Aldin fala que o protagonista ainda está um pouco magro, então ele deve continuar treinando mais ainda. E o prota responde que vai tentar, enquanto se pergunta se não é esse cara que é grande demais. O Aldin começa a falar sobre a técnica de treinamento que ele explicou antes, mas lá dentro da cabana tem 2 cabeças de tigelas fazendo uma bagunça. O Ren tá reclamando que o espadachim está dormindo demais, o chamando de preguiçoso, mas depois de ser jogado para fora da cama pelo Ren, o espadachim começa a ir em direção de sua espada. Ele nem atira da bainha, apenas joga na direção do Ren, enquanto o manda ir se lascar. Mas o Ren aqui tá com essa cara de idiota dele, já com um machado na mão, pronto para brigar. Até que o protagonista aparece ali, perguntando se eles estão brigando de novo. Ele manda os dois pararem com isso, enquanto o gigante Aldin diz que a violência desenfreada não resolve nada. O Ren reclama que o preguiçoso ali vai acabar matando eles de fome. Então o protagonista fala para o Ragnar que se for a vez dele de trabalhar na cozinha, então é pra ele ir logo, e o menino obedece na hora. O Ren ainda fala que se fosse pra ele obedecer tão fácil assim, então era pra ele ter ido logo. Mas o Ragnar apenas joga um pano ali, falando que tá fedendo a ele. O Ren ainda cheira o pano, dizendo que tá cheiroso. E o protagonista fala pra ele parar de ficar arrumando brigas sem motivos, e pergunta se ele está entediado. O Ren na hora fica animado, perguntando se o protagonista percebeu isso, dizendo que a falta de batalha está quase o dando coceiras. Então o protagonista fala pra ele não ficar descontando em qualquer um e ir logo lutar contra ele. A cena muda pra algumas horas depois. O protagonista está tomando uma na costela ali, e o psicopata do Ren está dizendo que ele deve aguentar mais os golpes, o atacando de cima pra baixo, fazendo o protagonista quase soltar a sua espada. O Encred pensa que ele precisa manter a calma usando sua habilidade de coração da besta, e quando vem um machado em sua direção, ele consegue desviar por muito pouco, falando que deve usar a sua audição para conseguir ouvir e bloquear os golpes que vêm. Além disso, a coisa que ele praticou enquanto morria todas aquelas centenas de vezes foi a própria punhalada. Porém, o Ren consegue simplesmente desviar-se jogando para trás. Logo em seguida, ele prende a espada do Encred com seu machado, o devolvendo um contra-ataque com os próprios punhos. O protagonista toma só uma na cara e já fica sem reação, caindo que nem saco de batata no chão com um urso em cima dele. O Ren fala que esperava mais do protagonista, já que ele anda melhorando muito recentemente. Mas ele pergunta o que foi que deixou o prota tão chato de repente, porque aquela mesma punhalada de novo já é uma sacanagem repetitiva. Porém, mesmo assim, o prota pensa que agora ele sabe bem que ele está diferente de antes. Agora ele pode repetir tudo centenas e milhares de vezes e apenas seguir em frente. Ele pensa isso enquanto fala ao Ren que ele pode ir até ele novamente, pois o prota o destruirá adequadamente dessa vez. Mesmo assim, o Ren pensa que as habilidades do Encred ainda são completamente deficientes, mas vendo esse olhar em seu rosto, ele não acha essa luta tão chata assim. O Ren então responde o Encred que ele pode falar assim depois de eu deixar pelo menos uma marca em seu corpo. Ixi, rapaz. Porém, começa a chover simplesmente do nada, isso enquanto os dois batalham no campo de batalha. Então, um tempo depois, eles voltam para as tendas. O protagonista fica em pé ali no canto, pensando que a chuva começa e para à vontade. O Ren fala que desse jeito, cogumelos vão começar a crescer na sola dos seus pés. E o preguiçoso, como sempre, dormindo na sua cama enquanto o Aldin está ainda orando. Mas alguém chega
fica ali irritado porque ele está sempre cancelando os seus duelos por causa dessas chuvas do nada. Ele fala que acreditaria se alguém dissesse que eles estão realmente amaldiçoados. O protagonista chama ele e pergunta que maldição é essa que todos estão falando, e o garoto pergunta se ele não ouviu os rumores. Com isso, o protagonista pensa que o Vengeance falou algo sobre isso. Ele se lembra do outro líder falando sobre esses boatos de que seu acampamento está amaldiçoado. E o garoto aqui fala que o tempo está estranho, e o número de vítimas aumentam, e eles já foram incendiados, principalmente no esquadrão de escolta, onde um tal de Jack, Bo e Roten estão machucados. Ele diz que, pra ser sincero, é difícil acreditar em uma maldição onde esse clima só alimenta mais ainda esses rumores. O Encred fala que os superiores não vão deixar algo como uma maldição passar despercebido. Então o garoto pergunta o motivo do protagonista estar parado ali na frente da tenda, e o prota responde que ele está treinando os seus sentidos. O garoto pergunta se ele vai fazer isso mesmo nessa chuva, e o prota diz que a chuva é o que faz o diferencial. O Ren, todo furiento ali, pergunta ao prota se ele virou algum tipo de gato de rua, não sei porquê. Mas o Jackson diz que na chuva é realmente bom treinar e o protagonista está indo muito bem. Com isso, o Ren olha para o Jackson e começa a arrumar briga de novo só porque quer, perguntando ao cabeludo o que ele ensinou ao Encred, enquanto o prota pensa que ali dentro está tão barulhento que ele não consegue escutar nem a chuva lá fora. O Aldin fala que se o prota criar alguma forma de treinar na cabana, tem um jeito dele fazer isso, ou até mesmo deitado. E o espadachim oferece uma analisada na postura dele também. Com isso, o Ren percebe que todos estão se importando com o Encred, e em seu pensamento, ele se pergunta se todos também notaram o que ele notou. Isso enquanto o prota está ali concentrado. Mudando de cena, o líder de todos está falando para os comandantes de companhia para manterem todos os seus soldados sob controle. Ele diz que devem enviar um grupo de escolta antes do inverno novamente, e pergunta se alguém tem sugestão para preencher o lugar dos 3 que se feriram. Com isso, a fada aparece falando no líder do 4º esquadrão, que é o prota. O chefe ele pergunta se ela não está falando do cara inútil, perguntando se ele não é um pouco burro demais e dizendo que ele vai atrapalhar. Mas a fada diz que na real, o protagonista pode trazer resultados inesperados. O chefe pergunta o porquê ela pensa isso, e ela responde que é apenas a intuição de uma fada. Com isso, na manhã do dia seguinte, o protagonista se apresenta na frente da fada sobre ordens dela, e ele se mostra surpreso por ela estar o recrutando para ser enviado para o time de batedores. Então a fada apenas o olha mostrando que ele está certo.